campo caso o Flamengo tenha torcida na Copa do Brasil. E aí estourou o merdelê. Merdelê completo. Merdelê completo. Porque aí veio problemas em relação ao Flamengo estar contra todo mundo, e aí os times que estavam contra o Flamengo já estão falando em formar uma liga sem o Flamengo. Entendeu? Então, assim, eu queria que, primeiro de tudo, Luiz, você que apresentou de placa, se você não se incomodar, dá uma passadinha no que aconteceu de fato, pra deixar a galera por Bom, dentro. o bagulho é o seguinte, o Flamengo, o Rio de Janeiro autorizou presença de público nos jogos a partir da semana que vem. O Flamengo, de posse de uma liminar que já tinha obtido anteriormente, simplesmente tem, a partir da liminar e da liberação de público do município do Rio de Janeiro, a liberdade de colocar torcedores no estádio se quiser, superando uma decisão de um colegiado da CBF que indicava e que indica que só vamos ter público em jogos do Campeonato Brasileiro a partir do momento que todas as praças do Brasileirão puderem ter público. O Flamengo, e essa decisão do STJD, ela simplesmente transfere a responsabilidade dessa liberação, que em tese seria da CBF na competição, para os municípios. Então, CBF, na visão do Flamengo, não tem que captar em absolutamente nada a liberação de público, porque essa liminar concedida pelo STJD permite que o Flamengo jogue com público, porque indica que a determinação não é de quem organiza a competição, a determinação é de quem é a autoridade sanitária de cada município. Basicamente é isso. A partir desse momento, criou-se essa celeuma toda. Ontem houve uma reunião, um congresso técnico, imagino que tenha sido virtual, agora não sei se foi virtual ou não, mas imagino que sim, na CBF, para debater o tema e discutir se esse colegiado ia simplesmente abrir essa discussão para que as decisões fossem aí dos municípios ou se eles iam continuar com essa determinação que no Campeonato Brasileiro só ia se ter público nos estádios a partir do momento que todas as praças estivessem liberadas a ter público. Os 19 clubes, mais a CBF, entendem que o melhor caminho é esse, de só liberar público em qualquer praça a partir do momento que tivermos a liberação em todas as praças do Campeonato Brasileiro. O Flamengo sequer participou da reunião, porque o Flamengo entende que essa competência não cabe à CBF. Portanto, para que ir numa reunião para discutir um tema que não é a responsabilidade da CBF? Perfeito. Basicamente Então, isso. Lembrando que o Atlético Mineiro... Eu quero frisar aqui que eu nunca tinha ouvido alguém usar tão naturalmente a palavra celeuma. Você gostou? Assim, foi Caralho, excelente destaque. Caralho, muito vocabulário, irmão. Caralho. E assim, Se ele complicou alguém aí, agitação barulhenta, algazarra, alvoroço ou tumulto, tá? Beleza. E é o seguinte, o Atlético também... O Atlético não é signatário desse pleito agora dos outros clubes, mais a CBF, para que essa liminar seja derrubada, porque o Atlético também está de posse de uma liminar idêntica que permite que ele jogue a partir da liberação lá de BH. Só que o Atlético não quer fazer valer essa liminar até que todos os outros municípios tenham liberação aí para a presença de público. É isso. A discussão é essa aí. Perfeito. O que os flamenguistas estão dizendo é que o Flamengo está se apoiando numa decisão respaldada judicialmente, e o que os outros clubes estão dizendo, os outros torcedores, consequentemente, a maioria deles, pelo menos, é que o Flamengo deveria seguir o que foi orientado por esse conselho aí, esse colegiado, né, de 19 clubes. A parada que mano, é foda, né? Na minha opinião, não deveria ser considerada para absolutamente nada. Essa é a grande verdade. Tua opinião. Mas já vou dar minha opinião, lógico, porque, né, estamos aqui pra cagar regra. Eu acho que o Flamengo tá errado, pô. Óbvio que eu acho que o Flamengo tá errado. Porque, mas assim, o Formiga falou no de placa, se eu não tô enganado, ele usou essa mesma analogia que eu vou fazer, que é o que é errado judicialmente e o que é errado moralmente, né? Tipo, o Flamengo não tá fazendo nenhum... né? O Flamengo não tá cometendo nenhum Só uma crime. coisa, eu queria falar, porque eu tava ao vivo, eu tava lá em live, lá no meu canal agora há pouco, não tinha visto essa decisão que BH também liberou a presença de público, né? Isso. 30%. Na reunião de hoje, liberou 30% da capacidade. Mas isso para Libertadores, jogos do né? Atlético, Cruzeiro e América. Não, o Cruzeiro e América não jogam Libertadores. Geral, Eu acho que é tudo. Deixa eu ver se tem alguma data aqui, ó. Se tem alguma data para falar a partir da liberação, ó. Será pela semifinal da Copa Libertadores, no dia 28 de setembro. Galo enfrenta, mas com a primeira partida foi sem torcida, beleza. A partir de basicamente já pode mandar com o torcedor, né? Só que, dentro da Copa do Brasil, ontem a gente tá vendo aí a matéria, né? O Nestor Raine, diretor jurídico do Grêmio, ontem conversou conosco no último lance, ele deixou muito claro que o regulamento da Copa do Brasil para esse ano de 2021,
ele prevê que se uma partida foi disputada sem a presença de público, o jogo da volta tem que respeitar as mesmas condições, que seria já o jogo do dia da semana que vem, do dia 14, né? 14 ou 15, agora Isso. me falhou a data. 14? Acho que é 14, mas não tenho na cabeça não. 15. Não conta comigo não. 15. Beleza, Vai, viu? 15. Fala Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil entre entre Flamengo e Grêmio. Mas aí teria essa questão do regulamento da Copa do Brasil. De qualquer jeito, o Flamengo continua entendendo que essa responsabilidade não é da CBF, é do Rio de Janeiro. E aí, com a liberação do prefeito do Rio de Janeiro, o Flamengo poderia jogar com o público. Eu tenho uma opinião muito... Olha lá, o Flamengo não se... E aí o Nestor Rainer ele deu uma série de porradas na diretoria, no Flamengo, né? Vamos dizer assim. Falou que o Flamengo acha que é maior do que todo mundo, que acha que é um ser diferenciado dos demais, que não quer sentar na mesa para discutir. Enfim, eu acho que a discussão está criada. Né? Existe um imaginário popular, não foi? Isso, uma parada assim. Que o Flamengo é o maior de todos, e eles se acham melhores do que todos. Cara, é complicado, né? Porque de um lado eles estão com a lei ali, né? O Flamengo tá municiado da lei. Só que ao mesmo tempo, de novo, eu sempre gosto de falar isso aqui antes. A gente não tá entrando no mérito da Covid, de ser responsável. Isso. Importantíssimo. Isso aí, beleza, porque essa minha opinião é a mesma para todos os times e não interessa. Agora, no questão jurídica, o Flamengo tá com a lei ali, tá ligado? Mas não foi ético. Mas beleza, e aí? Teu time faria diferente? Se ele conseguisse o recurso? Não sei. É que eu acho que assim, o principal ponto... Só respondendo, então assim... O Galo porque, assim, também quer, pô. Os caras falam assim, o Fábio Ramalho, 95, ele está com a lei, ponto final. Aí a gente vai voltar àquela mesma argumentação que o Formiga trouxe hoje, que muita gente está trazendo para jogar na cara do rubro-negro que está usando esse argumento. O que a lei determinou está determinado. Legalmente, o título de 87 é do esporte, pô. Não é essa determinação da justiça? Então, assim, é isso. O esporte é campeão brasileiro de 87. Se for levar tudo a ferro e fogo... Então, assim, o próprio argumento que é usado para si agora, depois não vai valer mais. Então, tem que ter uma capacidade interpretativa das coisas. Porque, assim, o que fragiliza... Eu vou dar minha opinião. Tá. Eu posso dar minha opinião aqui depois também. Mas pode falar primeiro aí. Não, o que eu ia falar, o que eu acho que fragiliza um pouco o discurso dos times que estão contra o Flamengo é o argumento da isonomia, né? Porque aí eu tenho que também fazer a ponderação aqui de que realmente a isonomia não é uma coisa que acontece de forma linear, né? Às vezes ela funciona, às vezes ela não funciona. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, assim, esse ponto tem que ser colocado também, que os flamenguistas estão batendo muito nessa tecla, né? Que tipo, porra, isonomia não existe para algumas coisas, existe para outras. Então, assim, esse ponto realmente, por exemplo, o Flamengo, o Mauro César levantou esse ponto. Eu não gosto de trazer muita coisa do Mauro César não, porque o Mauro César, coitado, ele tem muito hater, né? Então a galera esquece que foi o Mauro César que trouxe. Mas eu tenho que dar crédito, então, dando crédito a ele. Ele trouxe uma parada também que o Flamengo jogou sem torcida contra o Palmeiras em 2016. O contexto era um pouco diferente, mas a punição foi aplicada ao Flamengo como um todo. O Palmeiras ficou sem organizado, o Flamengo ficou sem a torcida. Enfim, é só pra trazer também um ponto que a galera reclama bastante. Mas eu assim, vi muita gente falando que falta o companheirismo, falta 2019, foi 2019. Assim, isso, essa 2019, questão 2019. Isso. Essa questão da isonomia no futebol, ela nunca vai ser completa porque as equipes já não partem do mesmo patamar. Não é a mesma cota de televisão, não é a mesma cota de patrocínio, não é a mesma cota de porra nenhuma. Então, assim, questão isonômica, ela já não existe. Eu vou dar minha opinião. 16 também teve, tá, gente? Desculpa, só interrompendo, Luiz. Tá. 16 também rolou isso. O Flamengo jogou contra o Palmeiras em 2016 sem torcida, tá? Por causa de punição, mas vai. Tá, eu vou dar minha opinião. Eu dei a minha opinião de placa e repito aqui, não tem problema nenhum. Se eu estivesse representando qualquer clube que fosse no congresso técnico de ontem, tá, da CBF, e me perguntasse assim, Luiz, para você tem que liberar só quando tiver liberado em todos os estados ou em todos os municípios, vamos colocar assim, em todas as praças onde tem jogos, ou liberou, tem que ter e mesmo que não tenha em outro lugar? A minha resposta para mim é o seguinte, onde liberar você joga com torcida. Se não tiver liberado, você joga sem torcida, acabou. Ponto. Não quero saber. Isso aí pressiona os estados a liberarem, pô. Com certeza. Tá... Porque é mais uma força pra liberar a gente pro estádio. Entendeu? Se for isso, no mesmo segundo, todos os times vão pressionar a prefeitura e falar assim, tem que liberar. Bom, e aí vai só pior pro Brasil, pô. Cara, desculpa, eu não consigo acreditar num cenário que hoje você liberar 10% do estádio, falando numa boa,
10% do estádio, espaçado pra cacete. Aí é com... cacete. Mas aí, você quer dizer, você como, cumprir o cara? protocolo. Aí você faz o que você fez em BH, você abriu, você fecha. Não, mas Você o abriu, Defensa e você Justiça, fecha. Flamengo e Ele Defensa e não- Justiça foi organizado. Dentro de uma realidade foi organizado, pô. Foi organizado. Poxa, mas aí tem um tava banheiro, as bem... pessoas lá fora então, não, comprando beleza, bebida. beleza. Pô, não é, pô. Óbvio que não é, gente. É um estádio de futebol. Caralho, não é um cinema. Sabe? Então, assim, Não, cara. tudo Eu bem, acho mas- que fazer isso, eu acho que é muito mais correto, justo e responsável falar, galera, ó, 2021 não vai ter público. Show. Galera, é foda, mas tá morrendo 600 mil pessoas no Brasil. E aí, como é que faz? Bom, E ano que vem a gente volta. então, assim, o futebol é o único segmento da sociedade, então, que vai ficar completamente paralisado em termos de público. Pra mim, isso teria que ser uma medida para muitos outros segmentos também, mas acho que não dá pra justificar um errado contra errado. Não, aí não é questão de ser justificado o errado ou contra errado, é questão sanitária. Quem determina são as autoridades sanitárias de cada município. Exatamente, porque se você Se eles falar têm assim, qualquer se você decisão que... colocar essa pressão que o clube pode fazer na prefeitura, os clubes vão fazer mais pressão e vai liberar também. Assim como aconteceu com caso de show, Mas aí, desculpa. com bar. Mas aí tem que trabalhar. Vou fazer com uma enquete, hein? independência. Vou fazer uma enquete perguntando se trabalhar com você é a independência. favor ou contra Tem que a abertura de públicos Porque não é assim que dependendo da funciona, manifestação do cara. estádio. Tem que trabalhar com independência. Meu ponto é o seguinte: pode fazer a pressão que quiser. Os clubes estão fazendo pressão há quanto tempo para ter volta de público? O Flamengo, especificamente. Tá conseguindo, pô. Então, não, o Flamengo está fazendo pressão pra cacete há quanto tempo para ter a volta de público? Há muito tempo. Há muito Exatamente. tempo. E tá conseguindo. Não, e E foi tem metade concluído. do campeonato pra rolar ainda, pô. Não, e foi concluído agora, em setembro. Apesar do Flamengo pedir desde o ano passado. Desde o ano passado o Flamengo quer ter público no estádio. Sim. Desde o ano passado. Foi concluído agora pelas autoridades sanitárias do Rio de Janeiro que era possível você ter público. Eu acho que, do jeito que foi, tá demais. Eu não sou especialista em saúde nem infectologia para falar. O que Mas foi meu ponto é esse. concluído é diferente, cara. Porque a gente chegou numa conclusão que Night transmite menos. Essa conclusão existe? Não. Mas não tá aberto? Sei lá, eu não tô indo, mas eu Eles imagino são que tem alguma pressão coisa... de todos os lugares, porque é economia, não tem jeito, é verdade, acontece, pô. Entendeu só que a parada? Só que querendo ou não, assim, porra, a verdade, se você quiser olhar para um lado econômico da parada, a verdade é que você fechando uma casa noturna, você vai falir essa casa noturna. Você tirando o público de um estádio e não deixando 50 mil pessoas ir pro estádio, você não vai fechar nenhum clube. Não vai. E dá pra esperar. Futebol, mas vai ser o único que vai ficar sem. Futebol consegue se manter sem público até o ano que vem. Ponto final. Nem o clube vai falir da Série A e B e C. Eu não sei. Mas não vai falir, né? Por causa disso, não vai falir. Mas pode não falir, mas pode ter um impacto de competitividade insuperável, dependendo do clube que for. Eu não consegui fazer um E o meu enunciado ponto é o tão grande seguinte, na enquete, mas cara? o Sou Contra tudo bem, ganhou, mas- tá? Do Sou a favor na liberação dos estados aptos. E aptos pelas autoridades Gente, sanitárias, tá? Não é por mim, não. Olha só, eu não tô. Prestem bem atenção, só para eu também não ser mal interpretado. Eu não estou dizendo aqui que eles têm que liberar a presença de público nos estádios. Não é isso que eu estou falando. É o seguinte: a partir do instante que for feito um estudo e determinado órgão sanitário entender que é viável termos a volta dos torcedores a uma praça esportiva, com percentual que eles entenderem, estudarem, indicarem que ser o saudável, vamos colocar assim, ou o viável, e dentro dos protocolos serem seguidos, eu não consigo ser contra, entendeu? Mas, ô Luiz, É você isso. entende que em boate eles também colocam com os protocolos sendo seguidos e tem, inclusive, no panfleto, em qualquer coisa anunciando, falam que os protocolos são seguidos? Todos têm. Todos. Se você anunciar uma festa hoje, você tem que falar que os protocolos são seguidos. Algum segue? Não, olha só, se não estiver sendo seguido, aí é fiscalização. Aí você está entrando em outro tema. Mas é Brasil, outro tópico. Então é o seguinte: se o órgão sanitário competente falar o seguinte, eu não tenho capacidade de fiscalizar, ele não pode liberar. Ele não pode liberar. Mas exatamente. Só que sem a pressão dos clubes é muito mais fácil de não liberar do que quando você tem clubes gigantescos falando libera. Ó só, lá no Rio liberou, hein? Ó, em Goiás também, hein? Ó, em Belo Horizonte, entendeu? É muito mais fácil você falar assim, galera, não vai ter em 2021. Ponto final. Ano que vem a gente vê como é que vai ser. Do que você falar assim, nesse estádio pode. Porque se um estado puder, no outro também, vai ter em todos, pô. Tá, E vai ser precipitado. Não, tudo bem. Aí eu posso até. De novo, eu não tenho essa capacidade de
porra, eu não entendo, por mais que a gente leia, tente se informar o máximo que a gente possa, eu não sou um infectologista. Eu, Também não. Nem nós. na minha cabeça, Eu também no último período. na minha cabeça, o que vai acontecer, e aí, eu não vou falar isso porque a gente fala pra muita gente aqui, tem quase 4.500 pessoas, e eu não posso chegar Lembrando aqui a todos que eu sou o grande favorito a levar a discussão do dia nessa argumentação, porque eu tô quieto. Só isso. Eu não quero chegar aqui e desenhar um cenário que pode ou não pode acontecer. Primeiro, que eu não tenho capacidade para isso. Segundo, que tem muita gente vendo aqui que pode achar que o que eu estou falando, especulando, vai ser realidade ou não ser realidade. Mas o meu único ponto dentro dessa linha é: a gente tem dois debates aqui. O primeiro, os órgãos sanitários liberarem a presença nos estádios. Esse é o mais importante. Esse aqui só pode liberar, para mim, na minha cabeça, só pode liberar quando tiver um protocolo que é seguro. Mas o protocolo é seguro. E que possa ser fiscalizado, tá? Que vai ser cumprido e que possa ser fiscalizado. Para mim, esses 2 pontos são fundamentais. Superado esses 2 pontos, tá? Conclusões dos órgãos sanitários de que esses 2 pontos eles vão conseguir cumprir, aí a gente entra na discussão do mérito esportivo da coisa, que é o que bateu lá na CBF, que é o que eles estão discutindo na CBF. Eles estão vetando ou eles estão querendo que não tenha torcida, não é pela questão sanitária, é pela questão esportiva. E aí, e aí vem a minha opinião dentro da questão esportiva. Cara, nós só estamos num cenário sem torcedor por conta da questão sanitária. A partir do momento que a questão sanitária não interfere mais, de certa forma, nessa decisão que eles abrem, essa decisão é mais importante do que essa. Então, assim, é isso. O que está fazendo não ter público não foi uma decisão da CBF, não vamos ter público. Foi uma decisão amparada pela questão sanitária, pô. Então, nessa linha, que eu acho que o pleito é ok, e eu entendo dessa maneira, que cada estado, que cada município, como aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra foi assim, no estado do Liverpool pode 20%, no outro estado pode 5%, e vai jogar assim. No outro estado, na Liga dos Campeões foi desse jeito. Tinha cidade que podia, tinha cidade que não podia. Mas é porque não dá pra comparar a situação que a Inglaterra em nenhum momento no Brasil. Em nenhum momento. Porque, assim, uma coisa é a Secretaria de Saúde falar assim, a gente, que nem você falou, entende que existe um protocolo, e o protocolo é eficiente, a gente entende que tem essa fiscalização. E a gente vai liberar. Só que eles liberam sabendo que não vai ter fiscalização. Não tem como ter, mas cara. Mas aí tá errado. Mas então, eu sei que tá errado, porque é Brasil. Por isso que é muito mais fácil você não liberar. Porque, cara, é o famoso negra ali, né? Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe, pô. Sim, mas aí é o seguinte. Essa é muito teu carro-chefe, tá? Tu usa direto. Pô, chego muito essa. Os caras vão liberar porque tem 4 times enchendo o saco toda hora, pressão, torcida falando e fazendo a cabeça, a torcida é time acima de tudo, e o caralho. Isso, cara, os caras vão liberar, não, vamos seguir o protocolo. É que nem a casa de show, vamos seguir o protocolo. Porra, pra cima de mim. Não, mas então, tipo, eu te falo Bom, o seguinte. concordamos em discordar, então? Se o Brasil... Não, sim, a gente vai avançar. Não, se o Brasil... Brasil... Tá bom, tô criticando não. É porque... Não sei. Se as autoridades sanitárias não têm capacidade de fiscalizar, elas não podem liberar. Ponto. Acabou. E isso vale... Isso, inclusive, é uma unanimidade. Qualquer coisa. Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para qualquer coisa. A lógica sua eu achei interessante, de que outros segmentos talvez não sobrevivam. O futebol consegue sobreviver. Talvez seja um ponto extra para as autoridades sanitárias falar assim, olha só, caralho, eu vou usar minha força aqui para fiscalizar e, enfim, desenhar e desenvolver protocolos para outros segmentos da sociedade. O futebol vai ser o último, o futebol vai ter que assegurar se as autoridades sanitárias assim entenderem, entendeu? Por exemplo, no cinema, coisas que estão funcionando. Num cinema, é muito mais fácil você fiscalizar qualquer coisa do que numa boate. A gente sabe disso. Beleza. No cinema você consegue delimitar lugares ali pra você ficar, consegue não vender pipoca, consegue não fazer qualquer coisa. Numa boate é impossível. As pessoas vão se beijar, as pessoas vão beber, as pessoas vão cantar, as pessoas vão dançar, é o caralho. Se os dois pararem de ter gente, os dois vão fechar, tanto o cinema quanto a boate. Agora, o único desses
do mundo que a gente vai frequentar e consumir. A única coisa que consegue sobreviver ainda até 2022, sem pessoas indo lá consumindo de outras formas, pagando pay-per-view, comprando camisa e o cacete, você vai tomar um baque de uma receita de bilheteria, mas você consegue sobreviver. O único deles é o futebol, pô. É o único, que não vai fechar. Então, assim, eu acho que a gente tá numa reta final aqui. A Delta tá cada vez mais se proliferando. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o epicentro do Brasil da Delta. Sim, sim. Assim, eu acho que não custa você proibir público que pode movimentar 50 mil pessoas, se começar a abrir, não custa você cancelar isso até dezembro e começar nos estaduais, em fevereiro, que vai Olha estar só. tudo teoricamente sob controle, todo mundo vacinado. Deixa eu falar uma parada rapidinho, que eu Só- já tô falando pra caralho, eu tô interrompendo vocês toda hora. Porra, a galera do chat sabe disso, tá mandando mensagem aí, Beltrão, cala a boca, não sei o quê. Cara, tem uns comentários no chat que não dá. O primeiro de todos foi o maluco que falou assim: Beltrão, lê o comentário do Renato Albani no post. E aí, cara, o Renato Albani postou a seguinte coisa: falou o cara do Estado que quer se emancipar do Brasil. Me pegou esse mas comentário. assim, Me pegou. E outra coisa. excelente comentário. Outra coisa, o Renato, que não é o Albani, botou no meio da discussão pegando fogo, ele mandou: o Santa Cruz vai falir, caralho. Cara, do nada. Então, Isso mas me assim, pega só, também. só para. É porque do ponto de vista sanitário, uma água, eu não que eu tô estou com muita discutindo liberação. Só quero deixar isso claro aqui, porque a gente tem que botar as coisas muito claramente, senão as pessoas fazem interpretações equivocadas do que eu falei ou não falei. Do ponto de vista sanitário, eu não estou discutindo. A autoridade que defina se pode ou não pode liberar. Opinião, não acho que o Brasil esteja a ponto de receber 20 mil pessoas em qualquer lugar. Não acho. Muito menos o Rio de Janeiro, como com certeza ele falou. Não acho. Tá? Isso é uma opinião, e a minha opinião é que quem tem que tomar essa decisão são as autoridades sanitárias, porque se nós descreditarmos as definições das autoridades sanitárias, nada que a gente vai fazer aqui está balizado, não existe baliza. Não existe baliza. Tem algum, que é foda que o Brasil é uma várzea mesmo, mas tem alguém Cuidado pra não ser com punido, hein? entendimento- Que daqui a pouco é outro tema que vem aí. Ou não, o que eu posso fazer também é. Depois eu faço um comunicado oficial aqui pedindo desculpas. É o seguinte: o que tem. O que tem aqui, o que deveria ter, né? Pegando num local sério, alguém com autoridade e conhecimento, indicando as diretrizes e os comportamentos liberados nesse período da pandemia. Ok, ponto. Isso aí eu não estou discutindo. Isso aí, eu e certeza a gente está do mesmo. Perfeito. Assim, De nós mãos estamos do dadas. mesmo lado. Estamos de mãos dadas. Depois eu quero A dar uma única- informação inacreditável, mas fala. A única divergência aqui entre certezas e eu, nesse momento, é que é a questão esportiva da coisa. E ele está levando também a questão esportiva para um outro lado, o lado da pandemia, da pressão que isso vai exercer nos governos para que eles também abram o público nos estádios. Isso aí eu também não estou discutindo. Não estou entrando nesse ponto. Eu só estou entrando no mérito esportivo da coisa. No mérito esportivo da coisa, eu acho que, dentro do cenário que a gente vive hoje, vai liberando e vai botando público. Acabou. Agora, não acho que tenha que existir uma pressão, ter que se antecipar absolutamente nada, tá? Só para deixar claro.